Você já teve a sensação de que havia algo por trás das palavras, algo que não foi dito, mas que grita nas entrelinhas? Quando lemos Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, somos impactados por um conhecimento profundo, estruturado, quase cirúrgico sobre sucesso, riqueza e propósito. Mas se você olhar com mais atenção, se ler com olhos que buscam mais do que fórmulas, algo começa a emergir, algo oculto, algo que não está literalmente escrito, mas que parece querer ser descoberto. Há uma chave, uma essência que ficou escondida, não por acidente, mas por escolha. Uma parte do conhecimento que Hill decidiu não publicar diretamente porque, segundo ele próprio, a maioria das pessoas não estava pronta para ouvir a verdade inteira. Isso não é apenas uma alegoria ou um mistério literário. É um fato, mencionado discretamente por Hill em várias entrevistas, palestras e cartas que sobreviveram ao tempo. Napoleon Hill dizia que a verdade, quando descoberta prematuramente ou sem preparo, se torna perigosa para os fracos de espírito. Ele acreditava que existia um ponto onde o conhecimento ultrapassava o campo das ideias racionais e entrava no terreno do espiritual, do invisível, do inexplicável. Em suas próprias palavras, algumas coisas só podem ser compreendidas por aqueles que já despertaram para o poder da mente como extensão da própria vida cósmica. Em outras palavras, havia uma camada da realidade, uma camada do próprio livro, que não se entregava a qualquer leitor. Era preciso buscá-la, sentir, vivê-la. Hill deixou pistas, palavras como vibração, éter, inteligência infinita e consciência superior. Não estão lá por acaso. Elas apontam para algo mais profundo que a simples repetição de afirmações positivas. Apontam para um campo energético e espiritual do qual poucos ousaram falar naquela época. Uma das passagens mais enigmáticas de Pense e Enriqueça aparece logo no início, quando ele escreve: Se você está pronto para aprender, você descobrirá o segredo neste livro. Quando e se você estiver pronto, você o reconhecerá. Ele não diz qual é o segredo. Nunca diz. E ainda assim, faz questão de garantir ao leitor que ele está lá, implícito. Essa escolha não é casual. Hill criou uma espécie de provação intelectual, como um mestre que entrega um mapa sem mostrar onde está o tesouro. Ele sabia que os verdadeiros buscadores, aqueles com desejo ardente, fé e persistência, iriam além da superfície e encontrariam por si mesmos a chave que não está nas palavras, mas no espaço entre elas. O próprio Hill confidenciou a amigos e alunos próximos que certas ideias e práticas foram propositalmente retiradas da versão final do livro, a pedido dos editores da época. O motivo? Evitar polêmicas, manter o conteúdo aceitável para o público médio dos anos 1930. Era uma época de pós-crise, censura religiosa e ascensão do pragmatismo americano. Falar abertamente sobre meditação, transes mentais, visualizações espirituais e contato com inteligências superiores poderia simplesmente destruir sua reputação e a própria chance do livro se tornar o clássico que virou. Ele precisou codificar essas ideias em frases metafóricas e confiou que os leitores mais atentos, mais sensíveis, iriam compreendê-las, não com os olhos, mas com a alma. Há registros de que Hill mencionava um poder invisível que se manifestava nas horas de inspiração solitária. Ele acreditava que esse poder era real, tangível, embora não fosse visível aos olhos. Em suas palavras, existe uma inteligência viva, uma presença sutil, uma energia que responde ao pensamento disciplinado. Aqueles que a conhecem nunca mais duvidam. Aqueles que zombam dela jamais a encontram. Essa energia, segundo ele, era a verdadeira origem do sucesso. Mais do que planos, metas e contatos, era essa força silenciosa, quase mágica,
que transformava pensamento em realidade. E aqui começamos a entender a natureza da chave que ficou escondida. Hill nos deu o mapa, mas o X da questão está no invisível. Ele não queria que o leitor decorasse leis, queria que o leitor se transformasse. Por isso, o livro não entrega tudo de forma direta. Ele exige participação, entrega emocional, fé inabalável e sensibilidade espiritual. Era essa a iniciação silenciosa que Napoleon Hill oferecia, não com cerimônia, mas com páginas carregadas de um convite. Descubra o que não está escrito. Sinta o que está sendo sussurrado entre as palavras. Perceba que o maior segredo nunca foi dito, foi sentido. Imagine ser um jovem pobre, desconhecido, ainda sem nome, e ser convidado para conversar com o homem mais rico do mundo, um dos magnatas mais poderosos da história dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que aconteceu com Napoleon Hill. O ano era 1908. Hill, então com 25 anos, foi escalado para entrevistar Andrew Carnegie, o rei do aço, para um artigo jornalístico comum. Mas aquele encontro não era comum. Aquele momento, como revelado mais tarde pelo próprio Hill, mudaria sua vida para sempre. O que era para ser uma entrevista de 3 horas se transformou numa conversa de 3 dias. E, segundo Hill, foi nessa conversa que Carnegie revelou um dos segredos mais profundos e perigosos que ele havia aprendido sobre o sucesso, o poder e a mente humana. Andrew Carnegie acreditava que havia uma fórmula para o sucesso e que essa fórmula era baseada não apenas em trabalho árduo, mas em princípios ocultos de vibração, influência mental, autossugestão e sintonia com leis universais. Ele não apenas falou disso a Hill, ele o desafiou. Disse sem aviso prévio que o colocaria diante de uma missão grandiosa, que levaria mais de 20 anos para ser concluída. Uma missão secreta. Carnegie propôs que Hill entrevistasse os homens e mulheres mais bem-sucedidos da época: Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, entre outros, para descobrir, reunir e codificar os princípios invisíveis que esses titãs aplicavam, muitas vezes sem entender como. Mas havia uma condição. Hill teria que fazer tudo isso sem nenhum salário, sem garantia de sucesso, sem contratos, apenas com fé. E Hill aceitou. Mas o mais intrigante de tudo está nas entrelinhas do que Carnegie realmente acreditava. Em cartas pessoais, Carnegie dizia que as maiores realizações da humanidade não nasciam da lógica, mas da inspiração divina. Ele acreditava que grandes ideias eram transmitidas ao ser humano quando este sintonizava com uma frequência espiritual elevada. Para Carnegie, os gênios não eram apenas talentosos, eles estavam conectados a algo superior. A missão que ele passou a Hill, portanto, não era só pragmática, era espiritual, era mística, era quase um sacerdócio do sucesso. E Hill entendeu isso desde o começo. Em suas memórias, Hill conta que Carnegie mencionou um conceito que mudaria tudo: a existência de uma inteligência infinita, um campo mental universal que permeava todas as coisas e todas as mentes, um éter vibracional que respondia ao desejo humano sincero, mas apenas quando esse desejo era inflamado por uma fé inquebrantável. Carnegie afirmava que a maioria das pessoas fracassava não por falta de talento, mas por estarem desconectadas dessa fonte. E disse mais: se você conseguir traduzir isso em palavras que o mundo possa compreender sem parecer um louco, você mudará o destino de milhões. Foi essa a semente do projeto Think and Grow Rich. Hill saiu daquele encontro com mais do que uma missão. Saiu com uma inquietação, uma certeza de que o sucesso verdadeiro não era apenas ação e disciplina. Era sintonia, era fé, era silêncio, era conexão invisível com algo grandioso.
Não é à toa que nas páginas de seu livro ele escreve com reverência sobre esse conceito. A fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E não para por aí. Hill também afirma que o éter, que permeia todos os espaços do universo, é uma substância que transmite vibrações de pensamento, da mesma forma que transmite ondas de som e luz. Uma linguagem avançada para a época, que hoje soa como física quântica rudimentar. Se Carnegie fosse apenas um homem de negócios, tudo isso pareceria um delírio. Mas ele era, na época, o homem mais rico do mundo e acreditava firmemente nesse poder invisível. O que poucos sabem é que Carnegie também pertencia a sociedades filosóficas e esotéricas, como a Theosophical Society, e tinha contato com pensadores que falavam de energia, magnetismo mental e leis espirituais. Ele intuía que a mente humana era mais do que um processador biológico, era um transmissor e receptor cósmico. E foi isso que ele quis ensinar a Hill, longe dos olhos do público, longe das manchetes, longe dos dogmas religiosos. Esse encontro, envolto em mistério, foi o portal que colocou Hill numa jornada de décadas, entrevistando mais de 500 pessoas influentes, atravessando falências, perseguições, solidão e até ameaças. Tudo em nome de uma mensagem que ele sabia que não poderia ser entregue de forma explícita. Carnegie deu a ele a missão, mas com um enigma embutido, e Hill cumpriu. Mas deixou o código secreto escondido em frases suaves, em parábolas, em capítulos onde o leitor precisa sentir mais do que entender. Porque, como Carnegie e Hill sabiam, a mente racional entende o que é dito, mas é a mente espiritual que decifra o que foi calado. Em Pense e Enriqueça, Napoleon Hill nos apresenta 16 princípios fundamentais para alcançar o sucesso, do desejo ardente à persistência, do autoconhecimento ao trabalho em equipe. Mas o que poucos sabem é que em conversas pessoais, palestras privadas e em cartas descobertas décadas depois de sua morte, Hill mencionava insistentemente uma Zetsuya lei, uma lei não escrita, não publicada, não declarada. Uma verdade que ele dizia ser reservada àqueles que estão prontos para ouvir com o espírito, não com os ouvidos. Essa lei misteriosa foi deliberadamente deixada fora do livro por razões que ele nunca explicou diretamente. Mas suas pistas, espalhadas ao longo de sua obra e de seus discursos ocultos, nos levam a crer que essa 17ª lei era o elemento espiritual supremo. Aquilo que une, energiza e transcende todas as outras leis. Aquilo que não pode ser ensinado, apenas experimentado. Napoleon Hill chamava essa lei de vários nomes ao longo dos anos. Em alguns escritos, ele se referia a ela como a lei da vibração. Em outros momentos, como a lei da energia espiritual. E em palestras confidenciais, chegou a chamá-la de sintonização com a inteligência infinita. Em sua obra menos conhecida, You Can Work Your Own Miracles, 1952, ele deixa escapar. Existe uma força mental e espiritual que responde à emoção, à fé e à imaginação com precisão científica. Aqueles que se sintonizam com ela transcendem os limites do possível. Perceba, ele está falando de um campo invisível, de um poder energético real que responde ao nosso estado interno como um espelho consciente. Esse campo, segundo Hill, é o verdadeiro segredo por trás dos milagres, da intuição certeira, das coincidências impossíveis que marcam a vida dos que ousam acreditar no invisível. Mas se essa 17ª lei era tão poderosa, por que não foi publicada em 1937 junto com as outras? Hill nunca respondeu com clareza, mas sugeria que as editoras e o público da época não estavam prontos para aceitar a ideia de que o sucesso não era apenas mecânico ou psicológico, mas profundamente espiritual.
Ele dizia que os tempos exigiam uma ciência do sucesso e não uma mística do sucesso. Mas por trás de suas justificativas cautelosas havia outra razão. Ele sabia que essa lei não poderia ser compreendida apenas pela leitura. Ela precisava ser vivida. Ele temia que, ao expor essa verdade crua e mística, fosse mal interpretado, ridicularizado ou até mesmo silenciado. Assim, preferiu codificá-la, deixar pistas, empilhar metáforas, como quem entrega um mapa, mas apaga o X do tesouro. Em Outwitting the Devil, livro escrito em 1938, mas publicado somente em 2011, por estar à frente do seu tempo, Hill expande essa noção. Ele descreve com detalhes seu diálogo com uma entidade simbólica que representa o medo, a distração e a ignorância. E nessa obra é possível perceber com clareza que Hill não via a realidade como algo apenas físico, mas como um campo vibracional, onde a mente humana é um instrumento criador. A 17ª lei seria, então, o reconhecimento de que o universo responde ao estado vibracional da nossa mente e do nosso espírito. Quando pensamentos são carregados de desejo intenso, fé absoluta e propósito claro, eles deixam de ser apenas ideias e se tornam forças criadoras. É aí que o invisível começa a se mover. Mas como aplicar essa 17ª lei? Hill sugeria práticas espirituais sutis, muitas vezes disfarçadas de estratégias mentais. Ele falava do silêncio intencional, do poder das afirmações, da visualização emocional, da oração como sintonia vibracional. Em suas palavras, quando a mente humana se torna uma estação transmissora de pensamento, sintonizada com a inteligência infinita, ela recebe orientação direta, ideias perfeitas e soluções que jamais poderiam ser concebidas apenas pelo raciocínio. Esse trecho resume tudo. A 17ª lei não é um passo novo, mas um estágio oculto por trás de todos os passos. É a ponte entre o racional e o espiritual, entre o desejo e a realização. É a consciência de que estamos lidando com forças vivas, não apenas com fórmulas. Não à toa, Hill também dizia que a fé é a base de todos os milagres e o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas ele não se referia à fé cega, e sim à fé ativa, vibracional, quase científica. A fé que move o invisível. A fé que altera campos energéticos, atrai circunstâncias, conecta pessoas e ideias. Essa era a 17ª lei. A lei da fé vibracional, da conexão consciente com a inteligência infinita. A lei que ele ensinava apenas para seus alunos mais próximos. A lei que transformava buscadores comuns em criadores conscientes. A lei que ele temia que fosse mal interpretada, mas que no fundo era o verdadeiro coração de toda a sua filosofia. Ao compreender essa lei, tudo o que Hill escreveu ganha outra luz. Não estamos apenas diante de um livro sobre riqueza. Estamos diante de uma doutrina sagrada sobre a criação da realidade. Estamos diante de uma iniciação. E como toda iniciação, o último passo não é dado pelo mestre, é dado pelo discípulo. Hill nos entrega 16 chaves, mas a 17ª ele guarda em silêncio, porque ela não pode ser recebida, ela tem que ser despertada dentro de você. Napoleon Hill nunca escondeu que acreditava em forças invisíveis. Mas o que muitos não sabem é que ele manteve por anos um ritual noturno secreto, que para os padrões racionais do mundo moderno beira o inaceitável. Hill revelava sem reservas que todas as noites, antes de dormir, ele entrava em estado meditativo e se reunia, mentalmente, espiritualmente, simbolicamente, com o que chamava de seu Conselho dos Imortais. Um grupo composto por figuras históricas como Abraham Lincoln, Thomas Edison, Charles Darwin, Andrew Carnegie, Sócrates, Napoleão Bonaparte e até Buda. Esses personagens, segundo Hill, eram invocados em sua mente para aconselhá-lo, inspirá-lo e guiá-lo.
Para muitos isso soaria como imaginação fértil, devaneio ou simples exercício mental. Mas para Hill, esse processo era real, tão real que ele afirmava. Esses encontros se tornaram tão autênticos que eu tremia de emoção e reverência ao participar deles. No capítulo sobre imaginação criadora, em Pense e Enriqueça, Hill descreve com riqueza de detalhes como construía essa experiência. Escolhia o lugar mental, visualizava cada membro, ouvia suas vozes, fazia perguntas. Com o tempo, ele começou a perceber que as respostas não vinham mais de sua própria mente consciente, mas de uma fonte mais profunda. Em suas palavras, com o passar do tempo, esses personagens não apenas responderam com sabedoria, mas começaram a agir por iniciativa própria. Ele dizia que sentia como se tivesse despertado uma conexão com uma inteligência coletiva, uma consciência ancestral, algo que ultrapassava a lógica e se manifestava como inspiração pura. Estaria Hill criando um teatro interior? Ou realmente acessando um campo espiritual onde mentes brilhantes permanecem ativas em outro plano? Para entender a dimensão disso, precisamos abandonar a ideia de que Hill estava apenas brincando com a imaginação. O que ele fazia, na verdade, era praticar um tipo avançado de visualização criativa, profundamente enraizada em tradições esotéricas. A prática de construir um círculo interno de conselheiros invisíveis existe há milênios. Nos mistérios egípcios, nas escolas pitagóricas, nas tradições xamânicas, no hermetismo, nos exercícios de imaginação ativa descritos por Carl Jung. Esses arquétipos vivos são mais do que símbolos, são energias, modelos mentais poderosos, com os quais o inconsciente pode dialogar. Hill estava, talvez sem saber, recriando uma prática iniciática ancestral. E não para por aí. Hill relatou que esses encontros começaram a produzir resultados concretos. Ideias surgiam do nada, decisões difíceis tornavam-se óbvias após essas sessões, e soluções apareciam durante o sono como se fossem sussurradas por vozes invisíveis. Ele atribuía parte de seu sucesso e clareza à orientação recebida desses mentores espirituais. E em um momento particularmente ousado, escreve: esses conselheiros não eram simples fantasias, eles eram realidades internas manifestadas em forma de pensamento puro. Aqui, ele cruza a fronteira entre o psicológico e o místico. Ele não estava apenas treinando criatividade, estava cultivando um canal com a inteligência infinita através da forma dos grandes homens que admirava. O que Hill nos ensina com isso é que não estamos limitados à nossa biografia, ao nosso tempo ou aos nossos recursos externos. A mente, quando treinada, pode acessar o que ele chamava de banco universal de conhecimento e entrar em sintonia com mentores invisíveis, que, embora não existam fisicamente, atuam como forças reais dentro de nós. E essa é talvez uma das ideias mais transformadoras do seu legado. A realidade responde à imaginação disciplinada com a mesma força com que responde à ação física. Quando visualizamos com fé, com propósito, com emoção verdadeira, despertamos um campo de possibilidades que vai além da lógica. Esse conselho dos imortais é uma metáfora viva daquilo que todos nós podemos construir. Uma reunião interna com nossos valores mais elevados. Um espaço mental onde não somos vítimas do mundo, mas coautores do nosso destino. Hill não dizia isso como uma alegoria poética. Ele vivia isso. E talvez essa seja a chave que une todos os seus ensinamentos ocultos. A certeza de que existe um universo dentro de nós, povoado por ideias, imagens e vozes que carregam o poder criador da vida. A mente não é uma prisão. A mente, para Hill, era um templo, e os imortais que ele invocava não estavam fora, estavam dentro. Na parte de nós que nunca morre. Na parte que já sabe, na parte que espera apenas ser ouvida.
Napoleon Hill passou a maior parte de sua vida ensinando como alcançar o sucesso através do poder da mente. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Uma presença silenciosa, uma força sutil que, mesmo nas mentes mais brilhantes, operava como um sabotador invisível. Ele a chamava de drift, ou, em português, a deriva mental. Essa ideia foi plenamente revelada apenas em um manuscrito ousado e oculto por mais de 70 anos, Outwitting the Devil, Vencendo o Diabo. Escrito em 1938, logo após Pense e Enriqueça, o livro só foi publicado em 2011 por sua linguagem controversa. Nele, Hill realiza uma entrevista fictícia, mas inquietantemente real, com o próprio diabo, personificado como uma consciência universal que reina sobre o medo, a ignorância e a distração humana. Não se trata de um ser com chifres e tridente. Trata-se de um padrão mental, um vírus psicológico, uma entidade simbólica que vive dentro de cada um de nós. O diabo, descrito por Hill, é sutil, sofisticado, encantador. Ele afirma: eu vivo nos pensamentos negativos dos homens. Habito onde existe medo, dúvida, procrastinação e conformismo. Ele continua: minha maior arma é o hábito de viver em deriva. Quando uma pessoa para de pensar por si mesma e começa a reagir automaticamente às influências externas. Esse conceito de deriva é central. Segundo Hill, o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, mas a distração. A falta de propósito definido, o conformismo disfarçado de rotina. O indivíduo em deriva é aquele que não se questiona, que vive no piloto automático, que sobrevive ao invés de viver. E essa condição, aos olhos de Hill, é onde o diabo se instala com facilidade. A mente vazia, como diz o ditado, é oficina do diabo. E Hill concorda plenamente. O diálogo entre Hill e essa entidade simbólica é repleto de revelações perturbadoras. O diabo afirma controlar 98% da população mundial e o faz por meio de armas silenciosas. Medo de crítica, medo da pobreza, medo da velhice, medo da perda do amor, medo da doença e medo da morte. São esses os 6 grandes medos que mantêm a humanidade prisioneira de si mesma. Hill, então, não está apenas descrevendo um vilão externo. Está expondo com clareza brutal os mecanismos internos que sabotam nossa grandeza. Ele revela que a mente humana é um território em disputa e que cada pensamento inconsciente alimenta um dos lados desse conflito. Mas como escapar das garras desse diabo interno? Hill é direto. Autodisciplina e propósito definido são as chaves. Quando o ser humano estabelece um propósito maior, uma missão clara, algo pelo qual está disposto a lutar e crescer, o diabo perde o controle. A disciplina pessoal, acordar com intenção, agir com consistência, pensar por si mesmo, transforma o indivíduo num ser imune à manipulação invisível. Hill escreve: o homem que pensa com clareza, age com coragem e vive com propósito não pode ser controlado por mim. Ele se tornou mestre de sua própria mente. E aqui temos mais do que uma lição sobre sucesso. Temos uma filosofia de libertação interior. Há um momento marcante no livro em que o diabo confessa: o pensamento independente é o meu maior inimigo. Essa afirmação deve ecoar profundamente em qualquer pessoa que busca mais do que estabilidade, que busca transformação. O simples ato de parar e refletir, de questionar o fluxo automático da vida, já é um golpe contra as trevas internas. Hill nos convida a observar nossos hábitos, nossas rotinas, nossas crenças herdadas. Quantas delas foram escolhidas conscientemente? Quantas são apenas repetições? E se estivermos vivendo não como autores, mas como personagens do roteiro de outra pessoa? Ao personificar o diabo como uma força psicológica e não como uma figura religiosa, Hill nos oferece uma ferramenta poderosa, a consciência da própria mente como campo de batalha espiritual. Não se trata de religião, trata-se de despertar,
de compreender que dentro de cada um de nós existe um sabotador oculto, um boicotador que sussurra dúvidas, medos, desculpas, e que só vencemos essa entidade quando assumimos o comando da nossa vida com clareza, coragem e ação. O diabo de Hill é, na verdade, o espelho escuro da nossa própria inconsciência. É a soma de nossos medos, traumas não resolvidos, preguiça mental e fuga de responsabilidade. E vencê-lo exige mais do que técnicas. Exige transformação interior. Exige que despertemos do transe coletivo da mediocridade e escolhamos dia após dia ser donos da nossa mente, senhores do nosso destino. Porque no fim, como ele mesmo diz, você não pode dominar o mundo exterior enquanto for escravo do mundo interior. Se há um conceito que atravessa toda a obra de Napoleon Hill como uma corrente elétrica invisível, é a fé. Mas não a fé cega, mística ou religiosa em sua forma dogmática. Hill nos fala de uma fé como força ativa, real, quase científica. Uma substância invisível que dá forma, peso e direção ao pensamento humano. Em suas palavras mais célebres, a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E é a partir dessa frase que compreendemos que, para Hill, pensamento é energia, fé é combustível, e a combinação de ambos é a alavanca que move o universo. No capítulo sobre a fé em Pense e Enriqueça, Hill faz uma afirmação ousada. A fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação repetida de instruções ao subconsciente. Essa frase, à primeira vista, parece apenas um ensinamento sobre repetição de mantras ou frases motivacionais. Mas ela revela algo muito mais profundo. Hill estava antecipando ideias que hoje são comprovadas por neurociência e psicologia. A plasticidade cerebral, o poder da linguagem sobre o inconsciente e a capacidade que temos de reprogramar a forma como o nosso cérebro responde ao mundo. Quando Hill fala de fé como um estado induzido, ele está nos mostrando que ela não é algo que se tem ou não se tem. É algo que se cultiva. É como um músculo. É treino. É escolha. Mas a ousadia de Hill vai além. Em vários momentos de sua obra, ele se refere ao éter, ao universo como campo energético e ao pensamento como impulso vibracional. Ele escreve: o éter que permeia todas as coisas é um meio que transmite vibrações de pensamento, assim como transmite ondas de som e luz. Essa ideia, para os padrões científicos da década de 1930, era visionária, e hoje ressoa com conceitos de física quântica, ressonância mórfica e campos morfogenéticos estudados por cientistas como Rupert Sheldrake. Hill acreditava com convicção que a mente humana não só emitia vibrações, como também sintonizava com outras mentes, com ideias e até com soluções futuras ainda não realizadas. Era como se a fé agisse como uma antena, captando respostas que já existem, mas que só se revelam àqueles que acreditam de verdade. E isso explica por que, em toda sua filosofia, a fé aparece não como um princípio à parte, mas como o motor silencioso de todos os outros. Sem fé, o desejo não ganha força. Sem fé, o plano não se sustenta. Sem fé, a persistência se desfaz. Sem fé, a mente não se alinha com a inteligência infinita. Hill entendia que o que transforma um pensamento comum em realidade tangível é a energia emocional impregnada nele. E a emoção mais poderosa, segundo ele, era a fé. A crença convicta, inabalável, de que algo é possível. Não porque já aconteceu, mas porque dentro de nós já está feito. Ao longo de sua vida, Hill estudou centenas de casos de sucesso. E um padrão surgia entre todos os homens e mulheres que transformavam sonhos em realizações. Eles acreditavam antes de ver. Não havia evidência externa no início,
Só uma ideia clara e uma fé ardente. Ele conta que Henry Ford acreditava tanto em seu projeto do motor V8, mesmo quando seus engenheiros diziam que era impossível, que forçou-os a continuar tentando, até que conseguiram. Thomas Edison, após milhares de tentativas frustradas, mantinha a fé de que conseguiria criar a lâmpada elétrica. Andrew Carnegie dizia: "A fé é a ponte entre o invisível e o tangível. Sem ela, a mente humana permanece aprisionada ao que já é." Hill viu isso se repetir tantas vezes que concluiu: a fé não é apenas um sentimento, é uma tecnologia mental. E essa tecnologia, segundo Hill, é acessível a todos. Ele ensina o método: alimentar a mente com afirmações positivas, visualizar o resultado desejado com emoção, agir com propósito e silenciar as dúvidas com repetições constantes de ideias fortalecedoras. Ele dizia que a mente subconsciente não distingue verdade de mentira. Ela responde: a repetição e a emoção. Logo, se você repetir com intensidade o que deseja, com fé real, você começará a moldar não só sua atitude, mas o mundo ao seu redor. Isso não é superstição. Isso é o início de uma reprogramação mental vibracional. Napoleon Hill também via a fé como uma forma de comunicação, não apenas consigo mesmo, mas com o próprio universo. Ele acreditava que a fé sincera, aquela que nasce do silêncio interior, da certeza que vem sem prova, era uma linguagem espiritual. Uma espécie de pedido magnético, um pulso que sai de dentro de você e alinha eventos, pessoas, circunstâncias e oportunidades. Por isso ele dizia: o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E o que você é determinado por aquilo que você acredita. Por isso, a fé é o elo entre o ser e o ter, entre o pensar e o conquistar. Neste ponto, a ciência da fé, como Hill propôs, não é algo para ser debatido em teoria. É algo para ser experimentado. Quando você coloca a fé em movimento, algo muda. A sua postura muda. A sua linguagem muda. Sua vibração muda. E o mundo, pouco a pouco, não porque o universo foi convencido, mas porque você foi. E quando você muda por dentro, o mundo precisa se alinhar. Essa é a lei, essa é a ciência, essa é a energia secreta do pensamento. Em meio a tantas fórmulas, passos, declarações e práticas mentais que Napoleon Hill nos apresenta, há uma prática que ele não anuncia com alarde, mas que perpassa silenciosamente toda a sua filosofia: o silêncio. Não o silêncio da inércia, da omissão ou da ignorância, mas o silêncio intencional. Aquele que não é ausência de som, mas de presença profunda de si mesmo. Hill compreendia, talvez melhor do que qualquer outro pensador de seu tempo, que o sucesso verdadeiro não nasce do ruído externo, mas da comunhão interior, que não há sabedoria sem escuta, e que o maior de todos os segredos está escondido, onde ninguém procura, no silêncio entre os pensamentos. Ele escreve de forma quase mística em Pense e Enriqueça. Ideias são forças vivas que surgem no silêncio e se movem em direção àqueles que estão prontos para recebê-las. A ideia de que o silêncio seja um portal, uma ponte para a inteligência infinita, pode parecer abstrata, mas para Hill era algo absolutamente concreto. Ele acreditava que no ruído mental bloqueia o fluxo da inspiração, que a mente ocupada, ansiosa e tagarela é incapaz de captar os sinais mais sutis da sabedoria superior. E por isso ele recomendava, nas entrelinhas, o cultivo diário de momentos de contemplação silenciosa, de solitude com propósito, onde a mente não luta para encontrar respostas, mas aprende a recebê-las. Nos bastidores da criação de seu método, Hill passava longos períodos em retiros solitários, onde escrevia, meditava, refletia, visualizava. Ele chamava isso de introspection time.
Esse tempo de introspecção era para ele o momento mais produtivo de todos. Não porque estivesse produzindo fisicamente, mas porque estava afinando sua sintonia interna com aquilo que chamava de inteligência infinita. Em outras palavras, ele se calava por fora para ouvir por dentro. E foi nesses estados silenciosos, segundo ele, que nasceram seus melhores insights, que clarearam seus maiores dilemas e que ele sentiu, mais nitidamente, que não estava sozinho. Em sua obra You Can Work Your Own Miracles, Hill vai ainda mais fundo nesse mistério. Ele afirma que os milagres mais extraordinários da mente acontecem quando a consciência consciente se aquieta e cede espaço ao poder espiritual interior. Ele estava descrevendo, com outras palavras, o que hoje chamamos de estado alfa, ou até teta, ondas cerebrais associadas à meditação profunda, criatividade, intuição e insight. Sem os rótulos modernos da neurociência, Hill já intuía que o silêncio era uma porta de acesso a um estado de ser mais elevado, mais conectado, mais criador. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Hill não ensinava essa prática como um método sistematizado. Talvez porque sabia que o verdadeiro silêncio não pode ser imposto. Ele deve ser conquistado. Não se trata apenas de parar de falar ou desligar os estímulos externos. Trata-se de desligar os ruídos internos, a autocrítica, a pressa, o medo, o julgamento. O silêncio verdadeiro começa quando paramos de brigar com os nossos próprios pensamentos e, finalmente, começamos a escutar o que há atrás deles. E quando isso acontece, algo desperta, algo se revela. Uma voz mansa, quase imperceptível, começa a guiar. E essa voz, Hill dizia, não é a nossa mente. É a voz da inteligência infinita sussurrando caminhos. Ele nos convida a cultivar esse espaço sagrado diariamente, a não começar o dia em correria, a criar rituais silenciosos de presença, antes de decisões, diante de crises, durante a criação de metas. A sentar-se por alguns minutos com os olhos fechados e simplesmente escutar, não ao mundo, mas a si, e a algo maior do que si. E não é coincidência que os maiores líderes espirituais, os maiores gênios criadores, os maiores visionários da história, todos tenham cultivado esse mesmo hábito da meditação, da oração, da contemplação. Todos entenderam que a inspiração mora no vazio, só nasce no silêncio. Napoleon Hill não batizou essa prática de meditação, termo pouco aceito em sua época, mas ele a viveu, a ensinou de forma disfarçada e a considerava tão essencial quanto qualquer outra lei do sucesso, porque ele sabia, sem silêncio não há intuição, sem intuição não há conexão, sem conexão todo o resto é esforço sem direção. O silêncio intencional é a bússola que aponta o norte invisível da alma. E talvez, entre tudo o que ele escreveu e ensinou, esse seja o segredo mais simples e o mais negligenciado, porque exige algo que poucos estão dispostos a dar: tempo, entrega, escuta e humildade. Mas para quem se atreve a calar o mundo externo, o universo interno começa a falar. E quando ele fala, com clareza, poder e amor, toda dúvida se dissolve. Porque, como dizia Hill, quando a mente está em paz, a resposta certa aparece. Sempre. O que faria um homem que passou mais de 20 anos entrevistando os maiores gênios da história, industriais, inventores, presidentes, milionários e pensadores? Decidir não revelar tudo o que descobriu? Essa é a pergunta que ecoa silenciosamente nas entrelinhas da vida e obra de Napoleon Hill. Por que, depois de reunir uma filosofia do sucesso tão poderosa, ele mesmo admitiu que escondeu parte da verdade? O que ele viu, o que ele viveu, que o fez guardar certos ensinamentos apenas para si ou para um círculo muito restrito de discípulos?
A resposta é tão perturbadora quanto libertadora. Nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade. E há verdades que, quando reveladas no momento errado, não iluminam, cegam. Em diversas entrevistas privadas e cartas pouco conhecidas, Hill menciona que foi aconselhado a moderar suas palavras, a adaptar certos trechos de sua filosofia para torná-los aceitáveis ao público da época. E os motivos são tão variados quanto reveladores: pressão das editoras, medo de rejeição da crítica, censura das instituições religiosas e até riscos de perder sua credibilidade diante da elite econômica americana. Estamos falando de uma era marcada por conservadorismo extremo, pelo domínio absoluto da religião tradicional sobre a opinião pública e pela intolerância a qualquer ideia que soasse oculta, esotérica ou herética. Hill sabia que o poder que ele estava estudando e documentando era real, mas também sabia que era perigoso para as estruturas que dominavam a mente coletiva. Ele mesmo escreveu: "A verdade é sempre simples, mas nunca é segura." Vendemus M. Outwitting the Devil. Hill aborda isso com mais clareza, usando a figura simbólica do diabo para representar todas as forças do sistema que mantém o ser humano na ignorância, no medo, na obediência cega. O diabo não é apenas uma entidade, é a mídia manipuladora, a educação mecânica, a religião que ensina culpa em vez de amor, os pais que reprimem a curiosidade, as empresas que promovem conformismo. É o conjunto de vozes que nos ensinam a não pensar, a não sentir, a não questionar. Hill queria denunciar tudo isso, mas foi silenciado, por medo, por prudência, por estratégia e por entender que às vezes a verdade precisa ser revelada em camadas. Por isso ele codificou, escondeu, disfarçou, usou metáforas, simbolismos, frases ambíguas. Ele lançou ideias como inteligência infinita, vibração do pensamento, éter universal, fé como energia criadora, sem nunca explicá-las de forma direta, porque sabia que quem estivesse pronto entenderia, e quem não estivesse veria apenas palavras bonitas. Em um de seus bilhetes pessoais, Hill escreveu: "O conhecimento mais perigoso é aquele que chega a uma mente despreparada. Pode ser veneno em vez de luz." Tades. Ele acreditava que há uma iniciação interior necessária para absorver certas verdades, e que o papel dele não era empurrar revelações goela abaixo, mas plantar sementes. Há também um aspecto ainda mais pessoal. Hill enfrentou falências, traições, tentativas de desmoralização, perseguições políticas e religiosas. Ele sabia que, ao tocar no terreno do invisível, do espiritual, do místico, do metafísico, ele entraria em uma guerra não apenas de ideias, mas de forças invisíveis. E, por isso, guardou certas práticas, experiências e revelações apenas para seus alunos mais avançados. Era comum, segundo relatos de pessoas próximas, que ele falasse de temas como reencarnação, canalização de ideias, comunicação com consciências superiores e manipulação de energia, mas sempre em círculos fechados, como quem compartilha uma chama que pode iluminar ou incendiar. Outro ponto importante: Hill entendia que o verdadeiro segredo não pode ser ensinado como se ensina matemática ou lógica. Ele dizia que certas verdades só podem ser reconhecidas, porque já vivem dentro de nós. O que ele fez foi criar um caminho de descoberta, uma jornada iniciática disfarçada de livro de autoajuda. Cada capítulo, cada história, cada conceito é como um espelho onde o leitor se vê, se perde e, se tiver coragem, se encontra. Hill, nesse sentido, foi mais do que um escritor. Foi um arquiteto de consciências, um mensageiro de algo que talvez nem ele compreendesse plenamente com a mente, mas que intuía com a alma. E talvez por isso tenha deixado tanto em silêncio. Porque a linguagem tem limites. Porque o verdadeiro poder
está além das palavras, porque o leitor superficial busca fórmulas, mas o buscador verdadeiro sente o chamado escondido na entrelinha. Hill sabia que o segredo mais profundo não está em suas páginas, está na maneira como você as lê, no que você percebe quando tudo se cala, no que você sente quando fecha o livro e ouve, pela primeira vez, a sua própria voz interior. Esse foi o preço que ele pagou: esconder para proteger, calar para preservar, disfarçar para perpetuar, e assim espalhar pelo mundo inteiro um conhecimento que, embora não tenha sido escrito completamente, está inteiro ali, para quem souber ver. Até aqui, você percorreu os bastidores de uma filosofia que não se limita a páginas de um livro, mas pulsa como uma força viva por trás de cada linha escrita por Napoleon Hill. Descobriu os segredos ocultos, as leis não ditas, os mestres invisíveis, os diálogos com o medo, a ciência da fé, o poder do silêncio. Mas nada disso importa, absolutamente nada, se você não souber como aplicar tudo isso na vida real. Hill nunca quis que seus ensinamentos fossem apenas lidos. Ele queria que fossem vividos, porque o verdadeiro conhecimento não é aquele que enche a mente de ideias, é aquele que transforma a alma em ação. E é aqui que está o ponto mais negligenciado por quem lê Pense e Enriqueça. O segredo só funciona para quem completa o passo que falta. E qual é esse passo? É o passo da conexão diária com a inteligência infinita. Não como conceito, mas como prática. Hill nos ensina que os pensamentos são vibrações, que a fé é um campo de frequência, que o éter transmite intenções como antenas. Mas o que faz esse sistema funcionar não é apenas o saber, é a presença contínua, a repetição disciplinada, o compromisso com um estado mental vibracional. Em outras palavras, você precisa se tornar um transmissor constante de pensamento carregado com propósito, emoção e fé. Esse é o verdadeiro segredo. Não é saber o que fazer, é viver como se já fosse. Porque o universo não responde ao que você pensa eventualmente. Ele responde ao que você emana com constância. Hill deixou claro que há um ritual de construção da realidade que precisa ser seguido com fidelidade. E esse ritual se compõe de 4 práticas fundamentais. 1. Repetição emocional de objetivos. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, afirme seus desejos com clareza, como se já fossem reais. Não apenas com palavras frias, mas com emoção viva. Sinta como seria se já tivesse conquistado. Veja, toque, agradeça. Faça isso até seu corpo reagir como se fosse verdade, porque para o subconsciente essa diferença não existe. 2. Silêncio intencional, com escuta interior. Separe minutos do seu dia para calar tudo. Ouça o que não é dito, observe o que pulsa por trás da sua mente lógica. Esse é o espaço onde as ideias vêm, onde as respostas nascem, onde a conexão acontece. Hill fazia isso religiosamente. Ele não chamava de meditação, mas era exatamente isso, uma prática espiritual silenciosa de alinhamento com o invisível. 3. Ação alinhada com fé. Nenhum pensamento se realiza sem movimento. A fé verdadeira exige ação, mas não qualquer ação. Ação com intenção, coragem, ritmo e persistência. Hill dizia: a fé remove montanhas, mas é a pá nas mãos que faz a escavação. Todo pensamento carregado de fé precisa ser selado com um passo concreto, por menor que seja, em direção ao que se quer manifestar. 4. Consulta constante à fonte. Hill consultava diariamente seu conselho invisível, como vimos. Você pode fazer o mesmo. Criar um espaço simbólico em sua mente onde conversa com versões futuras de si mesmo, com mentores reais ou imaginários, com arquétipos de sabedoria. Essa prática não é loucura. É treino de intuição, criatividade e tomada de decisão. E funciona.
porque você está acessando partes mais elevadas de sua própria consciência. Ao aplicar essas práticas dia após dia, você começa a operar não mais como um ser humano comum, mas como um criador consciente da realidade. E isso não é arrogância espiritual, é o destino natural de quem desperta. Hill dizia que o segredo real só pode ser ativado por quem vive em sintonia com ele. Por isso, tantos leem o livro e nada muda, porque leem como quem lê um romance, quando deveriam ler como quem recebe um chamado para se transformar. A grande verdade é que a filosofia de Hill não é um manual para ganhar dinheiro. É um sistema para reprogramar a mente, alinhar a alma, mover o invisível e transformar o visível. É uma fórmula espiritual disfarçada de estratégia prática. E a parte que ele não escreveu, ele esperava que você descobrisse sozinho. O passo que falta é esse: criar um ritual diário de alinhamento vibracional com o seu propósito. Não importa se você chama isso de fé, de oração, de mentalização ou de conversa com o universo. O nome não importa. O que importa é a constância, a entrega, a crença e o movimento. Porque, no fim, como Hill mesmo afirmou, a única limitação real do ser humano está na sua própria mente. O que você acredita, você cria. Você caminhou por entre as páginas visíveis e invisíveis do legado de Napoleon Hill. Descobriu que por trás de Pense e Enriqueça não existe apenas um manual de metas ou um roteiro motivacional, mas sim um mapa secreto da alma humana. Um compêndio de sabedoria espiritual que foi, em partes, silenciado por prudência e, em partes, intencionalmente ocultado para os que estivessem prontos para ouvir a voz que não se escreve, apenas se sente. Essa voz é a sua. Hill passou a vida dizendo que existe um poder, uma força, uma inteligência invisível que responde ao desejo ardente, à fé inquebrantável, à mente disciplinada e à emoção dirigida. Mas, acima de tudo, respondia a algo mais sutil, o chamado da sua essência. E é por isso que o segredo nunca foi escrito. Porque ele não pode ser dado, ele só pode ser despertado. Ele está presente em cada decisão que você toma quando ninguém está vendo, em cada pensamento silencioso que você escolhe alimentar, em cada sensação intuitiva que te avisa qual caminho seguir. O segredo está nas entrelinhas da sua própria vida. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o verdadeiro poder dessa frase não está nas palavras. Está no momento em que você acredita antes de ver, em que você sente antes de tocar, em que você age antes de ter certeza. É aí que o universo começa a trabalhar a seu favor, porque você saiu da teoria e entrou na criação. Todos os mestres invisíveis de Hill, todas as leis que ele ensinou, todos os segredos que ele sugeriu, convergem para um único ponto. Você é a chave. Seu estado vibracional, sua disciplina emocional, sua conexão com o silêncio, sua coragem de pensar por si mesmo. Tudo isso determina o que você atrai, o que você constrói, o que você vive. O mundo não muda quando você aprende algo novo. O mundo muda quando você se transforma no tipo de pessoa que vive de acordo com esse novo saber. O segredo, portanto, não é um mistério a ser desvendado. É uma versão sua que já existe, esperando ser despertada. Napoleon Hill não escreveu tudo, não porque faltou tempo, mas porque ele sabia que a última página do livro seria escrita por você. No modo como você escolhe agir amanhã. No modo como você cuida da sua mente hoje, no modo como você decide, neste exato instante, deixar de ser refém do mundo externo e assumir o comando do seu universo interno. Porque tudo o que você precisa já está aí dentro de você e sempre esteve. O que faltava não era o conhecimento, era você perceber que ele sempre falou com você, no silêncio. E agora, resta apenas uma pergunta.
Você está pronto para escutar a voz dentro de você. Aquela que Napoleon Hill tentou despertar, não com frases feitas, mas com verdades sussurradas para a sua alma, porque o segredo que ele não escreveu, ele deixou, em cada batida do seu coração que ousa acreditar. E esse segredo é você.